Saudações a todo mundo que está nos acompanhando. Está começando mais um episódio do 2 ou 10, podcast de futebol entre amigos, em que a gente debate futebol e hoje, obviamente, né, monotemático. Vamos falar do Grenal número 439, que para variar um pouquinho, quem diria, não é mesmo? Foi vencido pelo Grêmio na Arena. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Eu já comecei com uma cornetinha, que é para vocês entenderem como é que vai ser o episódio de hoje, né? Eu sou Emerson Trindade, estou mais uma vez à frente da nossa empreitada aqui. E eu vou começar, então, fazendo a nossa rodada de apresentações, chamando a bancada colorada para prestar solidariedade, né? Então, gostaria de deixar aí enfim, meus sentimentos aí, começando pro Rafael Chaves. Eu não sei se eu pergunto como é que tu tá, Chaves, mas... Não precisa. Por favor, não faça. Já teve segundas-feiras melhores, né? Já, com certeza. Essa tá difícil. Bom, completando o time vermelho aqui na nossa bancada, temos Léo. Tudo certo, Léo? Tamo indo, né? Tirando que tá ruim, tá tudo certo. Tirando que tá ruim, tá tudo bem. O resto tá ótimo. E pelo lado mais, assim, otimista, mais bem-humorado nessa segunda-feira, né? Temos o Marcos aqui, que teve um bom fim de semana, imagina, Marcos? Excelente, final de semana extremamente feliz. Foi na arena, né? Então, estamos aí para mais uma vez zoar os nossos amigos colorados e debater bastante aí. Vamos nessa. Foi no jogo? Certamente. Chegamos lá antes do meio-dia. Deu sorte, tá certo. Então, tem que manter isso aí. isso é fanatismo, tem que permanecer porque... A sorte não, tu foi agora o Grêmio empatou, não foi o 3x3 aquele? Ah, mas isso aí isso aí. não Tava aguardando. Falei todos, pô. Tava aguardando. Bom, vamos lá. Antes de a gente começar, então, né, a discutir a partida que aconteceu na Arena, quero lembrar que o podcast tem a parceria do La Fúria Bar, que fica na Luiz Afonso 287, e que tem várias opções de entretenimento, além da tradicional bebidas, né, logicamente, joguinho de sinuca, de dardos, jogo na TV, né, da dupla Grenal, para quem quiser assistir. Talvez uma opção de entretenimento mais divertida para os gremistas nesse momento do que para os colorados. Mas, enfim, pode seguir ali no Instagram, @LaFuriaBar, assim como também, né, o podcast, @podcast 2 ou 10. Bom, eu acho que hoje é justo começarmos, né, pelo lado gremista da coisa. Mas eu acho que a gente pode botar a primeira pergunta, assim, sinceramente. Por onde tu acha, Marcos, que passou a vitória do Grêmio? O que explica essa vitória do Grêmio? Geralmente a gente começa citando as falhas do rival para explicar a vitória, né? Sim. Então, aliás, desculpa te interromper, mas a gente fez a rodada de palpites, né? E antes aqui da gravação a gente comentava que, pelo menos de minha parte, a aposta foi mais na derrota do Inter do que na vitória do Grêmio. E isso não é nenhuma corneta, ou talvez seja uma corneta nos dois, né? Porque basicamente são os dois piores times do Brasileirão nas últimas 3 rodadas, né? Nenhum dos dois tinha uma vitória nas últimas 3 rodadas. Mas desculpa, continue. Não, partindo da escalação do Renato com 3 zagueiros, né? Então, no momento que tu vai jogar em casa, tu já vira com uma escalação já que inicialmente ela vai ser defensiva, porque já tá vindo com 3 zagueiros, então isso já não deixa o gremista otimista, né? Quando saiu ali que qualquer veículo de comunicação já tava dizendo que ia jogar Natan, simplesmente ele entrou com 3 zagueiros. Né? Mas foi a primeira vez que botou 3 zagueiros? Não, ele jogou contra o Palmeiras também com 3 zagueiros, foi um desastre. Né? Mas, né, agora falando um pouco de Inter, porque eu acho que o Grêmio já começou a vencer a partir daí. Vocês sabe bem disso, quem me acompanha sabe que eu acho o Wanderson um dos melhores jogadores do Inter, se não for o melhor, junto com o Alan Patrick. Então ele já iniciou com o Wanderson no banco, eu acho isso incabível, né? E, cara, o primeiro lance de gol, na verdade, foi do Inter, né? Então a gente tem que citar isso, né? O Brando fez uma boa defesa. E a partir dali, o Grêmio, a estrela do Soares, simplesmente veio, né? Foi lá, meteu o gol e ali abriu a porteira para os próximos gols. E aí o Grêmio começou a evoluir, o Inter também não se encontrou em campo. O fator campo, o fator arena também pesou, porque realmente o Grêmio em casa, por mais que o retrospecto recente não esteja vindo bem, o Grêmio em casa, ele sempre se sobressai contra o Inter. O Grêmio faz um bom tempo que não perde qualquer tipo de Grenal. O retrospecto do Inter na arena é muito ruim, né? 2 vitórias na história. É péssimo. Não, e numa época em que não importa o que acontecesse, né, o Inter tinha vantagem em Grenal. Tanto é que, acho que a primeira foi com 2 gols do Rafael Moura, né? Que é um dos primeiros jogos. Eu acho que é o primeiro Grenal da arena, não é? Não. Os primeiros 2 ou 3 foi empate. Mas a primeira vitória foi do Inter. A primeira vitória num Grenal. E depois foi ser com o gol do Tyson agora. Mas é que tá, Deus castiga, né, pô? A primeira vitória do Grenal com 2 gols do Rafael Moura é quebrar, né? Um abraço, Rafael Moura. Me servia hoje, Rafael Moura no Inter. Do que a gente Não, brincadeiras à parte. Não é um cara assim. Ele é um centroavante funcional, né? Mas não é um craque. O ruim útil, como diria tu, Emerson. Exato. É o que eu falo do Galdino. É que hoje em dia eu tô naquela vibe assim, eu reclamava do fulano, sabe? Tudo pra trás parece assim, absurdamente melhor e é de fato, né? Então... Reclamava do Sobs.
Ah, clima tenso. Nunca. Não, brincadeira. Mas, enfim, eu acho, particularmente, que a vitória do Grêmio passou muito pelo mental, né? Porque o mental do Inter tá em frangalhos hoje em dia. E, inclusive, até acho que é uma boa pauta de Grêmio. A minha impressão, não sei o que vocês acham, que essa estratégia dos 3 zagueiros, ela não vai prosseguir. Ela foi uma coisa pontual pra Grenal. Certamente. Tanto é que, assim, o Inter teve muito mais posse de bola. Claro, o Grêmio saiu ganhando cedo, tudo bem. Mas se fosse um jogo que não fosse um clássico, que tem uma mentalidade completamente diferente, que é uma tensão completamente diferente, não acredito que o Grêmio tivesse o desempenho que teve, sabe? Aliás, desempenho não sei. O Grêmio venceu um jogo. Clássico não se joga, né? Se vence. Mas o Inter teve lá suas chances, teve aquela bola na trave no início, teve um lance que o Alan Patrick acha o Maurício dentro da área, que foi bem perigoso e tudo mais. Então, eu acho que essa estratégia do Grêmio ela deu muito certo para a Grenal. Mas acho, até vou colocar essa pergunta aí para vocês, que é uma coisa pontual. Tu acha, Marcos, tu continuaria, manteria essa estratégia? Pode ser alguma. Foi uma coisa de momento, né? Vai muito também dos desfalques que o Grêmio tem atualmente aí, né? Mas foi o que tu falou, foi uma escalação pontual. O Renato não vai permanecer com 3 zagueiros, até porque... Eu acho. Também não tem. Não, Mas e aí, também... mas agora eu vou de encontro a algo que tu sempre fala bastante, sabe? Que é o ponta do Grêmio, né? O Grêmio vai muito atrás do ponto e não consegue ter esse jogador. Esse é um esquema que não precisaria dele, né? Mas tu tem que ter daí 2 alas que sejam bastante agudos, né? Por exemplo, o Fábio não é um cara agudo. O Reinaldo até um pouco mais. Né? Então eu... Tá gordo também. Também. Acho que também essa estratégia passou pelo fato de o Vina não ter tido condições de treinar durante a semana. Não vinha dando... O Grêmio não estava jogando bem, né? Antes do Grenal. Eu não entendi. Contra o Inter botar 3 zagueiros. O Inter com o Johnny campanharam no meio campo. Não, mas é que assim... a estratégia de 3 zagueiros, e até... É que não é pra se defender, na real, né? Deixa eu explicar, assim... podem dizer muita coisa que eu não entendo de futebol, mas eu não sou oportunista, tá? Eu não gostei da ideia de 3 zagueiros. Deu certo. Eu tenho que admitir que deu certo. A impressão que eu tive foi o seguinte: essa proposta liberou o Kahneman para fazer o que ele fez no primeiro gol, que é sair a dar o combate sem deixar a zaga desguarnecida, sabe? Porque o Inter não... Tudo bem, o Inter tentou propor jogo e tudo mais, mas obviamente não foi para cima, não teve... Não, até foi. Começou o jogo tentando, né? E eu acho que aí passa a estratégia dos 3 zagueiros. Liberar o Kahneman para dar esse combate mais à frente, quase como um primeiro volante em alguns momentos. E também liberar os alas para povoar mais o meio campo, né? Pelo menos eu acho que foi essa a intenção. Esse combate que o Kahneman dá, que tu acabou de citar de primeiro volante... Kahneman é injustiçado. Injustiçado não era para ter sido expulso. Demorou 10 anos pra ele ser expulso no Grenal. Pô, como que É não verdade. era? É que assim, era sim. nos últimos 10 anos ele podia ter sido expulso em todos os Grenais. Nesse ele não deveria, nesse ele foi. Não, sério, porque Não tem que ser dele esse primeiro combate, né? Oi? A gente tem convicção disso, não tem que ser do Kahneman esse primeiro combate, então ele vai estar muito propenso a tomar cartão. É que tu vê, por exemplo, jogou o Villaçante e o Carvalho, né? Então, dois volantes que eles têm, assim, tiveram a possibilidade de jogar um pouco mais avançado. Então o Villa acabou fazendo o segundo gol com a anuência da zaga do Inter, né? Mas o Kahneman deu uma força ali. Tanto é que, assim, vocês lembram, né? Eu critiquei as últimas atuações do Kahneman, que eu acho que ele não estava bem. E ele jogando nessa função que, entre aspas, é nova, né? Porque ele nunca jogou numa zaga de 3 zagueiros no Grêmio, né? Acho que o jogo com o Palmeiras ele não tava. E aí é uma função nova. E nessa funcionou, talvez só por ter sido pontual do Grenal. No início da carreira ele foi lateral esquerdo, né? Sim, no São Lourenço. Acho que foi uma orientação do Renato ele fazer esse primeiro combate aí. Eu tive essa mesma Pois ótica que tu tá tendo aí. Mas o Kahneman hoje, com 32 anos... E resultou na expulsão, primeira vez. Não, mas é que é o estilo de jogo dele também, né? Ele é tipo goleiro de futsal, né? Que é bem dodói da cabeça. Temos aqui um representante da classe, que é tipo, tu vai na bola, cara, é pra decidir. Isso é verdade. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas é verdade. Não consegue, né? E eu acho que ele tem um pouco essa mentalidade, assim, né? E, enfim, acaba ocasionando muitos cartões e tudo mais. Bom, eu quero colocar então pra ala colorada, assim, uma pergunta. Por que o Grêmio é o melhor time de Porto Alegre? Não, brincadeira. Enfim, a gente tá debatendo aqui há bastante tempo, né? O que dá pra fazer diferente? O que explica essa fase do Inter? Porque, enfim, é virtualmente o mesmo time que foi vice-campeão, né? E com o mesmo técnico. E não tá tendo nenhum desempenho, nenhum resultado, né? Agora, as mudanças que estão acontecendo enquanto gravamos e tudo mais, elas são mais de extracampo, né? E, enfim, agora é sem engenheiro de obra pronta. Mas o que vocês teriam feito diferente? Léo. Tu diz do Grenal ontem? Não ir da WO. Ah, cara... E meter um atestado.
Olha, já começa pelo Rômulo de titular, né? Olha, começa pelo Kehler, né? Mas é que o Kehler não deixa pro Chaves, né? Não ficar chovendo no molhado, né? Primeiramente, tu falou que é o mesmo time do ano passado, né? Não, virtualmente. É um usei pouco uma mais palavra enfraquecido, né? Um elenco um pouquinho mais enfraquecido. E, cara, assim, o jogo de ontem era um filme já era um roteiro já pronto, né? Mas Assim, Grenal não é sinceramente- Grenal? Grenal é Não, isso aí ficou no passado, isso não existe, cara. Se o Não time existe. tá muito ruim, ele vai perder o Grenal, isso é mentira, Tava de Grenal. Isso é mentira pra esse elenco, tá? Nos últimos anos, Chaves. Nos últimos anos, o Porque Grenal... só tem elenco que... É que, cara... Tu quer ver aí- um exemplo? Como o Grenal nasceu o Grenal? O Grêmio tava muito mal em 2021 pra cair. Sim. O Inter não ganhava do Grêmio, o Inter foi lá e ganhou 1x0. Gol Tyson. Ih, mas tomou 3 no Brasileirão. No Gauchão. Ano passado? Ano passado, né? Era o Ah, primeiro... tá, é 21, tá certo. Não, é 21. É isso que eu falo. Então, assim, o Inter... Eu até comentava isso. Contigo até falei. Os dois estão mal. O Inter e o Grêmio. Então, eu falei, não, mas peraí. Tem uma diferença. Cara, o Grêmio marca todos os jogos, gols. Praticamente todos os jogos. O Inter não marcava aqui há 4 jogos. E o Grêmio quer mais. O Renato Gaúcho, eu vou te falar uma coisa. Ele tem 24 grenais. Não, mais, desde o Nacional entrando fazer gol. E olha só, então Verdade. Como treinador. Contando o Libertadores e tudo. São 24 clássicos. Ele tem 4 derrotas só, cara. São 15 vitórias, né? 15, É 5 absurdo. empates. Cara, assim. isso é absurdo. Então, assim, ó. Tu vê que o Grêmio, ele joga o Grenal. Ele é O Inter... especialista em Grenal. Sim. O Inter entra em campo assim, ó. Tem o demérito do Inter, mas ele tem muito mérito. também. Hoje tem um Ah, jogo. não, com certeza. Entendeu? Os Hoje tem um números, jogo do Brasileirão e a gente não pode perder. Sim. Vamos jogar, vamos empatar. O Grêmio não, cara. O Renato esquece tudo. Ele não... Na hora do Grenal, não interessa a posição que o Grêmio tá, não É interessa... que ele conhece, né? Quando- A aldeia. Exatamente. Então Ele ele... sabe que aqui é a vitória Cara, do Grenal. ele pega o Grenal assim, cara, tem que ganhar. Ele joga o Grenal, entendeu? Sim, mano, teve 2 anos ele empregado aqui no Grêmio por causa disso, né? Não. Não, verdade. o Inter é o time que mais segura o trabalho. Cara, o emprego do Renato é o Inter. Sim. O Grêmio vive de Grenal. Vive de Grenal. Isso aí é fato. Isso é um fato. O Grêmio sobrevive por causa do Grenal. Não, desculpa te interromper, mas é que eu quero pegar esse gancho aí, né? Que eu falo desde o início da temporada, assim, que teve 2 anos inteiros que o Grêmio manteve o Renato por causa de Grenal e Gauchão. E isso é uma coisa que até... Agora é difícil, porque a gente tá gravando um dia depois do Grenal, né? Então, obviamente, eu tô naquele momento de aproveitar, e é muito bom ganhar Grenal e tudo mais. Mas a gente não pode se acostumar com tão pouco, né? Afinal de contas, tem que pensar grande e tudo mais. Eu sei que, assim, eu não tive minha fase emo na adolescência, mas eu tô no momento entre razões e emoções da saída e tudo mais, né? Ele gosta. Porque eu tô... Impressionante, né? Eu tô tentando racionalizar, porque assim, a gente não pode se contentar com tão pouco. Mas emocionalmente é um momento de euforia, porque, pô, ganhar Grenal é bom demais, sabe? Exato. Agora, Dá pra mascarar o que o Grêmio tá não, devendo aí, né? tipo- O Grêmio tá instável. Mas Mas ganhar do Inter atualmente não é mérito. Desculpa, quase todo mundo como- ganha do Inter. o misto do América, inclusive. Mas é a sensação do Grenal do Arerê. O quê? O Inter tava mal naquele ano, tava Saudades. em 13º, 14º na tabela. Ganha do Grêmio, né? Dá aquele empurrãozinho pro Grêmio cair. E para de jogar. Cara, para de jogar total, velho. Largou o campeonato. Sim. Não, mas aí que tá. Então, Só que o Beira-Rio tava gritando. Claro. Cara, cagão não, o que tá acontecendo, até uma entendeu? situação um pouquinho diferente, tem muitas semelhanças, sim. Mas é que, enfim, esse filme eu já vi, sabe? Eu já vi esse filme em 19, 20, e, pô, pra mim isso é pouco. Eu não posso ficar me acostumando a ganhar Grenal, ganhar Gauchão e daí ficar tomando ferro lá Palmeiras, Flamengo toda hora e achar isso normal. É isso aí, é o que dá pra fazer. Sim. O Não, eu Palmeiras como até é gremista tenho aceitável, né, ambições. cara? Mas é que o Grêmio tá mal com times, sei lá, o Bragantino, entendeu? Inclusive, enfim. O Cruzeiro deu uma roda no Grêmio. Fortaleza. 2 vezes, na verdade. Né? Sim. E, Então, se não fosse o Soares, chegando na arena. enfim, tem uma grande possibilidade do Grêmio cair na Copa do Brasil, se jogar da forma como jogou a ida, né? E, enfim, acabei desvirtuando o assunto, a gente tava falando sobre... Sim, sobre o... A foi diferente. A continuidade da temporada do Inter agora, ela vai ser... Enfim, é difícil projetar, porque tem muitas mudanças no extracampo. Mas no campo, enquanto não entrar o Arangues, por exemplo, e se vier o Valência e tudo mais, O Barcelos foi que não vem. mas é aí que tá. Então, tipo, tirando o Arangues... Não vem. Quem não vem? Esse ano não vem, o Valência. Ele afirmou. Tirando o Arangues, Tá com é o que pré-contrato tem. assinado? É o que tem. Mas ele é... Bom, Tu vai ter que achar soluções com o que tá aí. cara, eu discordo. Eu e o Chaves, a gente discorda nisso, né? Eu já falei, o Inter montou um elenco de Série B, cara. Se você falar que isso pra Que mim... exagero. É um elenco de Série B. Não, não, É um elenco de Série B. não é Claro que- que é, claro que é. exagero. E eu vou As começar. contratações, isso eu Deixa eu discordo, entender, né? as Óbvio. contratações são de Série B. É um elenco de Série B. O Deixa- elenco está como Não, elenco cara. de Série B. Deixa o Léo terminar, vamos. Vai lá, vai lá. Kehler é um goleiro de Série B?
Ou não? Eu avisei. Chapecoense. Eu Tá, avisei. não, Eu tudo falei, bem. lembra no Tá. começo? Eu falei, cara, Série B. vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Daniel. Mercado. Ótimo zagueiro. Foi um ótimo... Cara, 2 Copas do Mundo, o cara esse cara era bom. Mas já Verbos tá... no passado. Já tá mais como ex-jogador. Pá, esse jogador no mercado. É um jogador, cara. Ó, o Pô, Léo toda a veio- vida, toda a vida. O Léo quer viralizar, né? Olha pra câmera pra falar isso. Eu acho, E eu vou te provar só que no agora... mercado, rapidinho, cara. Acho que assim, eu acho que ele é mais prejudicado pelo sistema defensivo do que individualmente. Entendeu? Pô, o mercado Pode nunca ser. teve altura. O mercado não pulou, não é que ele não pulou, cara. É que o mercado parece um mini craque, entendeu? Cara, ele tem o quê? Não deve ter 1,80 m, eu acho. Pra zagueiro é muito pouco isso, entendeu? E Eu agora... acho que a bagunça da defesa é maior ainda do que se pode ser preocupar porque o time tá e mal considerar treinado. o mercado um ex-jogador. Acho time tá mal treinado. acho um pouco de exagero. Mas Prossiga, Léo. eu vou te falar agora, ó, aqui, ó. Olha só, nada... Vamos lá, ó. Cara, nada contra os caras. No nada contra o Kehler a jogador. gente concorda. Mas o é um Kehler fato. ou é goleiro de B ou pra cair, né? Tá. Sim. Ou ele não tem que estar no Inter. Ponto. Aí eu vou te falar agora. Ó. Bustos. Não, eu não vou nem pegar em ordem. Não, Bustos é um ótimo lateral. Vai, Esse aí eu não posso falar mal, né? Prossiga. Ó, Rômulo. Cara, com todo respeito. Nem sei que é esse cara. Ele veio do Atlético, né? Não, cara, Rômulo, ponto, próximo. Atlético. Tem que falar do cara. Atlético. Tá. Já É até injusto Já passei. criticar, porque Tá. não foi tão mal ontem. campanharam. Dados. Normal, mas não... Não, é ruim, é fraco. Não aumenta... não aumenta. Baralhas. Horrível. Passo. Jean Dias. Alemão. Isso não é um time de Série B, cara. Tu tá maluco. O Jean Dias eu concordo. O alemão até... Pra mim, Chaves. o Luiz Adriano é mais de Série B hoje do que O o jogo alemão. contra o América Mineiro, o Mano olhou pro banco e ele chamou o Jean Dias e o Baralhas pra mudar o resultado. Mas o Baralhas, ele me parece que conta com a simpatia do mano, né? Não é tipo assim o que tem. Não é que- Conta com a simpatia do Não, mano. é o que tem sim. Por exemplo, ó, Bem, vamos lá. bem. Eu não sou nem um pouco fã do Johnny, mas ele não é jogador de Série B. O Maurício não é jogador de Série B. Não, Depena não é jogador de Série B. Ah, mas E isso o é Mano pouco, Menezes é não é só- treinador de Série B. O grupo enfraqueceu, Emerson. Ela Nós tá tínhamos- pique, né, jogador Vou te de falar uma coisa pra ti. Tudo bem, enfraqueceu. Mas Aqui- pra aqui vai ficar B louco. é- pra Mas, B ó, é isso aqui exagero. que tá pra querendo B é dizer, cara, exagero. o Grêmio caiu sem ter um time de Série B. Ah, isso é verdade. Na verdade, geralmente, os times que caem, os grandes pelo menos, né? Eles nem têm um time tão fraco assim. Não, o Grêmio foi ter um time de Série B na Série B. Mesmo o Inter 16 lá, que os caras... Cara, tu compara o Carvalho e o Vila Sante, pelo amor de Deus, com esses caras que estão aqui no Inter. Vai dizer que eles não fardo no Inter brincando. Ah, mas esse aí esse Carvalho tá exagerado. Né? Ele é superestimado, assim como são os nossos jogadores, cara. Acabou, Tem cara cara, que- cara, o cara apareceu, velho. Só disseram que o cara é bom, pô. Não, o mas- Carvalho é bola. Mas ele é melhor do que os que estão no Inter, cara. Vou Mas dizer ele um deu uma fato. os freada volantes legal, do Inter, né? né? Sim. Não. Tá, mas uma coisa... Pra tu comparar com um Baralhas que é horrível, fica muito fácil É, também. uma coisa é tu dizer que o Inter é inferior ao Grêmio. Outra coisa é dizer que é um time de Série B. Eu não concordo, Não, tudo bem. é um elenco. Tá, mas eu não concordo com isso aí, não. Tem Pô, jogadores. Tem. ainda mais isso falando de elenco, porque time por time é uma coisa, mas elenco até é capaz do Inter ser melhor que o do Grêmio. O elenco do Grêmio é fraquíssimo. Não é não, cara. Claro que é, Não porra. é não, cara, não é não. É porque tem mais jogador, então é isso. Hã? É porque tem mais jogador. no Não, banco. é que, por exemplo, não tem peças de reposição no Grêmio, basicamente. A queda de qualidade é brutal, assim, é enorme. No Inter tem? O Inter tem. Tem os caras que pelo menos não vão entregar. Quem é que muda ali o jogo ali, no segundo tempo? Bom, o Depena não foi titular, né? Pedro Henrique, é o cara que... Pedro Henrique é o cara. Pedro Henrique do foi, Grêmio. é. Esse era pra ser titular, né, em primeiro lugar, né? Aí já entra a questão do Mano Menezes, né? Que Sim. faz um trabalho... Aliás, por exemplo, Péssimo nessa esse tua ano. projeção que o Moledo não apareceu. Porque eu falei do mercado, né? reserva, Que o Moledo, porque o Moledo, na minha opinião, seria titular junto com o Vitão, entendeu? Pois é, No então. mercado banco. Mercado banco. Então, beleza. Mas aí são jogadores que. Mas acho que o mercado hoje pro Mano é o 0-1 da zaga. Mas assim, vocês não acham, até já fiz a primeira pergunta pro Léo, passar a segunda pro Chaves, que essencialmente o Inter perde no mental, né? Sim. É um grupo frágil, né, cara? Não, cara, tu assiste também é o, mental, o time do mas Inter não em é só campo, isso. cara. Tem, sei lá, o Depena parece estar perdido, o Moledo parece que quer matar alguém e talvez ele queira, né? Tem uns boatos aí, né? O Kehler, coitado também. Pô, tu vê, às vezes o cara parece estar assustado em campo, sabe? Não, ele tá assustado, não parece? E, enfim, o Pedro Henrique, pelo menos, ele tá se esforçando e tudo mais. Mas é que tá, isso aí é mental. Tanto é que muitas das figuras que tiveram bom desempenho no ano passado se repetem nesse ano com desempenho muito abaixo. Eu acho que é culpa do Edenilson. E do Acho Tyson. É do Tyson, né? Acho que ele do fez Dourado, um- do Patrick. Encomendou Esses assim. caras aí, ó, pra esses caras aí esse. que falaram essas frases, eles destruíram o Inter, esses caras que ficaram com esses papos Então aí. foi o Edenilson. Tá aí, ó, e agora? Dourado. Tem culpa de quem agora, Dourado, então? Patrick. Agora é do DP, né? Agora é do Dano Patrick. É sempre assim. Mas aí que tá, falar que o Dourado não era titular hoje absoluto no Inter. Bah, com aquela mentalidade dele de medo Não, de mas ele ganhar seria. Grenal. Seria. cara. Eu Seria, não tô falando que é cara. uma coisa boa. Eu tô falando Seria. que ele é melhor do que dos Emerson. primeiros volantes que a gente tem hoje, ele é melhor. Todos que saíram, aqueles caras ali, que eram os tal perdedores que inventaram esse termo aí. Sim, sim. Não, eles são mesmo. Ninguém Eles são. Esses caras são pior que eles, os chaves de perdedorismo. Esses caras ligaram pro Melgar, esses caras ligaram pro Caxias.
É o grupo mais fracassado que tem esses caras aí, mano. Eles fracassaram um pouco mais à frente na final. Esses outros podem falar que, olha, a gente foi vice-campeão da Copa Brasil, a gente disputou algo. Esse time nem disputa. Esse elenco foi formado, ele nunca disputou nada, cara. Tanto que não chegou na final do Gauchão desse ano. O Inter, ele tem alguns jogadores bons, cara. Mas o time do Inter é ruim. O Inter é superestimado. Gostaria de mandar um abraço para Michel Ribeiro. Sempre meus pensamentos em todos os grenais. Michel Ribeiro. Cara, o time do Inter é ruim. O Inter tem ele, cara, olha que joga o Alan Patrick, velho. Pô, o Alan Patrick é bola, pô. Então, demais, entendeu? Pô, tem o René, que pra mim, junto com o Alan Patrick, é o melhor do ano. Já tô cansado de falar isso. Sim, os dois melhores. E aí, eu gosto muito dele. E aí tu começa assim, esse cara aqui é bom, mas tá mal. Que é o caso do Wanderson. Pô, o Wanderson dribla, mas não sabe chutar. O Pedro Henrique vai. Quando é reserva, tu quer que ele entre. Quando ele entra, tu acha que tem que voltar o Wanderson. Sabe? Pô, Pedro Henrique aqui, ó. Não adianta tu ter a musiquinha legal pra postar no Instagram, cara. E isso rapidinho acaba. Entendeu? Esse amor aí da torcida. Então, cara, o Inter fez o quê? O Inter jogou com São Paulo, cara, que era um time que tava quebrado. Sem fazer força, o São Paulo ganhou. Já criou ânimo. Já tem, acho que 5 jogos com o rival que não perde. O Inter fez a mesma coisa com o América, a mesma coisa com o Atlético Paranaense. O CSA nem vou falar, né? E fez a mesma coisa com o Grêmio, cara. O Grêmio tava assim, ó, sabe, namorando uma crise ali. Veio o Grenal, bom, golaço do Soares, sabe? Injeção de ânimo. Tá cada vez puxando mais pra baixo. Injeção de ânimo e assinou ali a cartinha da crise internacional. Entendeu? Então, cara, o Inter perde, assim, pra adversários que não acrescentam em nada. No caso do Grêmio, acho que até o que mais jogou de todos esses que eu citei, sabe? Porque o que foi o Atlético Paranaense, cara? O Atlético fez nada, cara. Do nada fez 2 gols e ganhou o Canobi entrou no segundo tempo, acabou com o jogo. O América, cara, aconteceu coisa que, sei lá, parecia que o Inter era o Vasco. Sabe? Respeito o Vasco, cara. O Alan Patrick foi expulso porque a gente fez um gol, cara. Sério, cara. Se o Inter não faz o gol, não ia chamar no VAR nem ia ser expulso. Olha. Isso é o tipo de coisa que acontece com o Vasco, não é ou não é? Sim, é verdade. E aí, cara, depois o cara foi no VAR, vai anular o pênalti, não, volta, expulso o Bustos. Sim. Porra, meu. Sim. Aí o Depena me faz um pênalti, olha, amador, cara. Isso aí, assim, ó, bater na madeira aqui, cara, mas isso me lembra 2016. Sabe? Inclusive um jogo com a América lá, cara, porque começa assim, só que é muito cedo pra falar em cair, sabe? Eu sei que é preocupante. Olha, cara. Eu já não acho cedo, eu já tô em choque. Em 2016, nesta rodada, o Inter era líder. Eu tô falando que a gente não possa, assim, cogitar cair. Era na sexta, que rodada nós estamos, que número? Foi a 7ª. Cara, a 8ª rodada foi o Grenal do Trator. Tu vai ficar falando do Argel, eu vou falar do Denis Abraão pra ti. Porque toda hora tu fala do Argel, cara. Mas é verdade, cara. Não, eu trago fatos. A gente analisa os fatos. Mas assim, um fato curioso, cara, é que a última vez que o Inter perdeu 5 vezes seguidas foi em 16. Foi em 16. Entre Argel e Falcão. Sim. Tá? Entre a demissão do Argel ali e a estreia do Falcão, que o Inter perdeu também. E um desses jogos foi pro Grêmio, em 16. Foi 1-0 pro Grêmio. foi Então, a cara, primeira derrota, essas coincidências aí, com sabe? falha do Muriel. Muriel, né? A gente vem há anos já. É que como a gente caiu uma vez só, tá ligado? Aí fica mais fácil assim, evidenciar esses problemas assim quando começa a espaço pra corneta aí. Uma vez só. Conseguiu. Até agora. Vamos voltar fim de ano. Quando a gente começa a se cornetear com rebaixamento é porque tá feia a coisa, né? Uma vez o Vasco falou, eu nunca caí. O Cruzeiro, né? Time grande não cai. Passou 3 anos. Série B é uma realidade. Porra, não. Começou foi o Inter com isso aí. É uma realidade. Time grande não cai. O quê? Série B é uma realidade pro Colorado? Tá louco? Não. O Léo, acho que sim, não é? É uma realidade, cara. Realidade o quê? Tu acha que a gente vai cair? Não acho, mas tá. Eu tô Não, é possível. Tá perigo. Mas porra, se tu parar agora do jeito que tá, é óbvio que é possível, entendeu? Mas pelo amor de Deus, olha o tempo que tem, cara. Mas, cara, eu só acredito que não cai esses reforços. O Arangues, agora tu falou do Valência. Esses caras, não vem, falou que ele não vem no caso. Esses caras fora da área, eu sei. Cara, o Inter não demitiu o Mano Menezes porque não tem técnico bom livre no mercado, tá? Brasileiro. Mas, cara, e os bons, vamos supor assim, tem que tirar de algum clube, tá? Não tem dinheiro pra isso. Sim. Que nem hoje um cara falou, eu aceitaria o Galhardo. Eles estão vivendo no... o Vinícius Júnior quer sair do Real Madrid, né? Exatamente. Não, eu falei, cara, onde é que tu vive, velho? Tem um conhecido meu que mandou esse papo pra eu falar no podcast do Galhardo. Eu falei, cara, que planeta tu vive, cara? Tá maluco? Assim, será que ele não tá falando de Thiago? Eu falei brincando pro cara. Eu falei, cara, mas tu acha que vai ter que ter 2,5 conto pra pagar ele? Eu falei, mas tu acha que se tu oferecer 3 conto, acho que ele vai vir. Ele acha que é dinheiro. Não, antes fosse dinheiro. Não tem, cara, não tem condições. Não existe isso aí, cara. Mas, cara, assim, eu quero até trazer, acho que é quase a tua pergunta, né, que tu trouxe, que um ouvinte nosso comentou na página também, de o que a gente faria pra mudar o Internacional, cara. Eu sinceramente, sim, eu não sei se eu falo em ordem cronológica, se eu falo de 2 anos pra trás, se eu falo só desse ano, sabe? Porque em todo ano tu consegue achar, assim, algum resquício de incompetência do Barcelos, sabe?
Acho que o principal, né, Léo, acho que vai concordar comigo, é ter mandado o Abel Braga embora. Ah, nossa, né? isso aí é... Eu acho que isso aí foi o início, assim, cara, porque tu pega, assim, cara, um cara que é tal como o Renato é pro Grêmio, entendeu? Eu considero ele no nosso... Sim. Em questão de ser maior Na história. técnico, entendeu? Ele é o maior técnico do clube. E o Renato é o maior técnico do Grêmio, né? E maior jogador também. Foda-se, mas o Abel é o maior técnico do Inter, da história pra mim, é o maior vencedor. Sim. Tá? O técnico é discutível, no Grêmio, no caso. Mas enfim, não é essa a pauta agora. Mas enfim, mas tu entendeu o que eu quis dizer, sabe? Que é um cara assim que ele é quase que inquestionável, sabe? E tu manda esse cara embora pra trazer quem? O O Abel Ramires? sai pra ver o Miguel Ramírez. Que é um projeto de treinador, cara. Cara, esse Entendeu? tipo de treinador, eles têm que vir assim, ó. Quando o teu time tá vivendo um ambiente político... Eu tô sendo legal em falar que ele é um projeto de treinador, cara. Teu time ganhou alguns Entendeu? títulos e aí... Tá, perdeu alguns, vamos trocar. Mas agora, no momento que tá o Tipo, Inter... que nem assim, o Cudê, por exemplo. O Cudê, que muita gente questiona, mas o Cudê foi campeão da Argentina. Sim. Sabe? Tem um porquê trazer o cara. Ah, mas a filosofia do Tem um cara é estilo totalmente poder diferente. jogar, né? Cara, beleza. Nessa época da Abel Sim, Braga, dá que bem ele a foi cara. trocado, Sim. que veio Um o Ramírez. trabalho até hoje de não tem errado justificativa é plausível aceitável. por que saiu o Abel, né? Não teve. Exatamente. O trabalho pode dar errado aqui. Tu pega um Thiago Nunes da vida. Fez um trabalho péssimo no Grêmio. E ele continua empregado hoje. Sabe? Ele não a gente sabe que tá. é Ele um bom não ponteiro. trocou de profissão. Mas aqui deu errado. Entendeu? Não tô falando que o Ramírez é uma má pessoa, falando que ele é ruim mesmo Sim, como sim. treinador. Sabe? Não foi assim proposital. O cara não tem um plano maléfico pra destruir o Inter. Sim. Mas enfim, cara, eu tô pegando um corte maior, sabe? Porque a gente vai ficar até amanhã falando, se eu fosse pegar ponto a ponto, assim, o que a gente podia fazer diferente, sabe? Eu acho que Não, mas é que assim, ó. envolve tudo, cara. Comissão, contratação, tudo, cara. Mas Tudo, só assim, deixa eu pontuar uma e coisa. a começar pelo presidente, obviamente. Que tá, é fácil. É fácil tu ver depois que aconteceu muitos erros, identificar os erros e até realmente o trabalho da direção do Inter é bem fraco e tudo mais. Mas vamos lá, sem olhar pra trás, daqui pra frente. Já começa de uma forma esquisita com a manutenção do Mano. Uma coisa que é tu jogar contra a torcida, né? Então já não vai ter o abraço da torcida, muito dificilmente, né? Exceto que se vire a chave, mas não tem outro fato novo que possa explicar isso. Daqui pra frente, vai fazer o quê? Olha, Emerson, então assim, ó, eu era até a favor da manutenção do Mano Menezes até algumas rodadas atrás, pelo fato de olhar, cara, não, peraí, a gente nós não tem cara aí dando sopa no mercado bom. Tem que O Carrote tá aí. aí o Quinto Rote de novo, falei, não, tem que ficar o Mano Menezes. Só que depois do jogo ali contra o América Mineiro, aquele jogo Vitar, cara, o Mano não tira mais nada, o cara tá perdido, né? Tu consegue ver que ele tá perdido. Isso é verdade. O Mano, Ontem- ele perdeu completamente o poder de mobilização. Não, dentro do não, grupo. tá perdido. Ontem na coletiva até tu vê, tu percebe no olhar dele, assim, que o cara tá... Ele nem sabe, ele fica toda hora, né? Pergunta pro William Thomas. Isso é o que mais me Pergunte pro William preocupa, Thomas. sabe? Porque eu nem acho assim que o Mano seja o principal culpado por tudo que tá acontecendo, tá? Mas que ele também tem uma parcela de culpa bem grande. É Não, óbvio. ele tem É, pelo óbvio. time do Inter, que não Mas é assim, nada. cara, o lance é assim, o Mano culpado ou não, qual é a porcentagem de culpado dele? Não sei, cara. O que eu vejo é que eu não sei se ele tem mais vida. Sabe quando tu tá numa empresa assim, tu não consegue, mas, cara, que deu pra mim. Entendeu? Não adianta assim, eu não consigo mais trabalhar O aqui, eu não grupo não consigo compra mais a ideia do Mano. tu não consegue mais ficar perto dos teus colegas, negócio, cara, eu sinto isso, entendeu? Eu não sei nem se o grupo, cara, acho que é muito mais assim a questão da galera que fica acima da comissão técnica, sabe? Acho que ali não existe mais sintonia entre eles. Tanto que o William Thomas foi demitido, né? Então, a questão, acho que fizeram assim, pô, um dos dois tem que sair, cara. Sim. Porque esse casamento aqui não tá rolando mais, entendeu? E optaram pelo Thomas, entendeu? Então, acho que, olhando assim no mercado, cara, a melhor opção é realmente o Mano não ir embora nesse momento. Agora, me preocupa forte. conseguir entender O que isso. tem que ser feito, então, se o Mano vai ficar, se não vai mais ter contratações, porque a janela ela só vai ser reaberta em julho. O que tem que ser feito, então, se não sai treinador, não vai ter Tem contratação? que ter algum. Tem que ter uma virada de santo chave. no mercado. Cara, assim, ó, eu vou falar bem... Alguma. Na arena que tava jogando sal grosso ontem. Eu vou falar pra Deu vocês. certo. Vou falar, apesar do Barcelos ser o pior, né? Pra mim ele é o pior presidente da história. Sim, ele é pior do que o cara que vocês estão pensando. Sim. Sim. Né? Ele é pior que o Inominável, ele é bem pior. Porque lá era, eu tô falando que se é quem eu tô pensando, que ele era um ladrão, né? Porque... O Barcelos, ele é só ruim Exatamente, mesmo, exatamente. ele é incompetente. Exatamente. Aí aquele cara vai entrar como pior por essas outras questões. Mas não, o Barcelos é o mais fracassado e incompetente, a pisou no Beira-Rio. Mas nessa, sim, é uma que eu vou tentar pensar do lado dele. É que o problema é o seguinte. O Barcelos, ele pensa muito em 2016, né? Muito trocou. Cara, é assim, ó, vamos pensar. Se demite o Mano hoje, vem o Rogério. A gente sabe que o Rogério vai ficar um turno, meio turno e vai sair também. Ah, Se eu- ele jogar no lugar do Keder, pra mim, E pode já, ser. como goleiro, né? Aí já vem outro. Aí já era, quebra. Mas eu acho... Eu tô falando sério. Eu tiraria o Mano Menezes. Apesar de ter definido, não, eu tiraria porque Sim. eu acho que
Você errou, sabe? Terminou, não tem mais clima pro cara, não tem Mas mais... eu também, tá? Eu falei antes Tira ali ali. o que eu acho, assim, que pô, olhando no mercado é difícil tu ver alguma coisa, cara, mas eu preferiria optar, assim, por tirar o mano e, É. cara, Tá. te vira, vai atrás, seja criativo, só que aí que tá o problema, né? Essa direção ser criativa. Aí tu tá querendo demais, né, cara? uma De acabar coisa- vindo um CN, um Lisca, um cara Sim. que prontamente aceitaria, sabe? Uma coisa que eu queria pontuar, e pra também já fazer uma virada pro Grêmio, que tá ficando muito, muito colorado isso aqui, né? Muitas lamentações, que tá que nem um muro das lamentações. Que, bom, a gente tá falando aqui, falou bastante do Mano, do presidente, né? Do Inter. Mas é difícil de tu pensar numa estratégia que ela é desmontada em 6 minutos, porque foi o tempo do primeiro gol, né? É difícil analisar uma estratégia que ruiu tão rápido. E me parece que o fato que derruba essa estratégia do Inter, né? É uma falha de campo. Não é uma falha de tática, né? É uma falha de decisão o gol do Suárez é feito entre 5 jogadores do Inter. O Johnny falhou em 2 gols, só pra... mas foi um passe fraquinho ali do Alan Patrick, né? Ele deu um... Esse foi o primeiro, né? Sim, o primeiro. Deu um passe ali pro Maurício. Tinha até gente criticando o Maurício. Não, É, foi um passe... tem ruim razão, aquele tem passe razão. do Fogueira. Mas é que eu tava falando mais sobre o momento do chute em si, né? Sim. Porque o Suárez, ele ludibria os Não, mas jogadores é a categoria do Inter. do cara. Ele é... Cara, assim, ó, tu que sempre fala, né? Que, apesar de estar no Grêmio, tu gosta do Soares bastante, né? Mas é Obrigado isso. por falar isso na câmera. Não tem problema, cara. Soares É isso que eu queria trazer um pouco pro rivalidade. Grêmio, que assim, eu tenho a impressão de que em termos de qualidade, é meio que quase que elas por elas os times. Só que o Grêmio tem um diferencial. O Grêmio tem um coringa, sabe? Tem uma carta na manga, assim. E se tu parar pra ver, por exemplo, números não contam a história do jogo bem, né? Sim. Porque o Inter teve muito mais posse de bola. Sim. Mas é que tá. Porque a proposta do Grêmio era entregar a bola pro Inter, né? Exato. Porque o Grêmio de antemão já veio com 3 zagueiros, então ia entregar a bola pro Inter. Mas o ia Renato sempre fazia isso explorar. nos granais, estratégia. Mas isso que eu ia perguntar. Deixa o Inter pra depois matar o Inter. Eu abri perguntando se o Grêmio manteria essa postura de 3 zagueiros e tudo mais, e acredito que não. Pode até manter, mas eu acredito que não. Não, vai manter. Agora, essa proposta de jogo, de entregar a bola, e não era o que o Grêmio vinha fazendo. O Grêmio tentava ter a posse de bola, exceto o jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo totalmente atípico, porque não só o esquema, mas peças mudaram, né? Me parece que é uma possibilidade. Essa sim. Essa de ter menos a bola, sabe? De ser mais objetivo. É bom lembrar, inclusive, que antes da... Como é que é o esquema retroativo? Não, é... Reativo? Reativo, isso. Retroativo. Muita gente fala retroativo, sabe? Antes da passagem do Renato trabalho. em 16, 17, ele treinou o Grêmio em 13. Em 13, ele foi vice-campeão brasileiro até 1 milhão de pontos atrás do Cruzeiro, mas com uma proposta muito diferente, 16, 17. Era Souza, Riveiros e Ramiro, Barreiros, verdade. e na frente o Barcos e... Não, Vargas já tinha saído, acho que Barcos e Kleber, enfim. E o Grêmio ganhava muitos jogos de 1-0 e com 30% de posse de bola e tudo mais. E eu acho que talvez essa postura de entregar a bola para o adversário seja algo que a gente veja mais. Porque, enfim, funcionou no Grenal. E, aliás, é até engraçado. Eu vinha pra cá, né, conversando com o motorista de aplicativo que me trouxe. E eu falei, olha, cara, acho que tá feliz de ter ganho o Grenal, mas eu acho que só ganhou porque era o Inter do outro lado. E eu até fiz um comentário no grupo do podcast ali, de que, pra mim, Grêmio e Inter jogam como se estivessem nos anos 70, sem a bola. Tu dá todo o espaço pro adversário, a intensidade é quase nula na marcação, tanto é que o Inter achou vários espaços. O Inter não conseguiu fazer valer a sua qualidade, isso, na minha opinião, muito pelo mental que a gente discutiu aqui, né? Mas teve chances. Também, né? Qualidade técnica. Técnica e mental, mas Emerson, o segundo gol do Grêmio mostra não, isso é verdade. que o Grêmio joga o Grenal e o Inter... Cara, Mas e aí que tá, isso que eu tava falando, de intensidade. Mas o Grêmio também não mostrou intensidade, intensidade, exceto o Kahneman. O Emerson falou que, assim, cara, que é muito semelhante tecnicamente os dois times, tá? Mas o que eu acho? Eu acho que a carência do Inter, o setor de carência que o Inter tem, é o que faz o Grêmio prevalecer. O ataque, O meio-campo, O meio-campo. meio-campo, entendeu? O ataque, eu digo assim, o Inter tem um ataque bom, o Inter não tem centroavante bom, sim. entendeu? E aí, obviamente, com o do Grêmio chega a ser, né? Entendeu? Então o Grêmio tem um centroavante que é diferenciado, que sabe que ele consegue tirar um goleiro da cartola até quando o Grêmio tá jogando nada, como foi tipo, o jogo do Cruzeiro, por exemplo, sabe? Ele deixou o Grêmio com vida na competição. Não que não pudesse reverter com 1-0 igual, mas enfim, deu uma injeção ali. Mas o meio-campo, cara. Cara, a gente tem o Alan Patrick. Só o Alan Patrick. Um jogador aí, ó, que quero relembrar aqui a opinião de Rafael Chaves e também de Pelé, que Deus o tenha, não participa mais do podcast.
Vilha Sante queimando a língua de vocês. Eu falei, esse cara é bola. Ele não é craque, o Zidane. Não queimou minha língua, não. Falou, vocês ficaram... Mas eu mantenho o que eu disse. Eu, desde o primeiro podcast, né? Eu não estava fui a aqui favor nesse. da titularidade do Vila Sante. E tu, Chaves, tu... eu lembro. Fala como se fosse o Iniesta. Eu lembro. Isso. Marcos. E na Série B ainda ele falava isso. Eu lembro tu falar isso, tu perguntou pra mim ainda. O que eu achava se o Vila Sante tinha que ser Vilha titular. Sante foi um dos melhores em campo. Tu trouxe esse Tu trouxe questionamento, mesmo, né? no caso do PP, né? Mas só porque, cara, ele, aquele PP. gol, aquilo ali é ridículo, cara. Não, mas é um gol ridículo, rapaziada. Ele não Ah, tem não, mérito ali. tudo bem. Não, Não, tem não, mérito. não, não. Não tem, não tem. Não, tem sim. Eu também, eu tô contigo. Não tem mérito, não tem mérito. Não tem. Não tem mérito. Não, tem, Vou te falar, não tem mérito, é um Vila Sante não exagero tem mérito, brutal. gol. Ele perde, assim, ó, é 2 vezes, cara. Quem é o primeiro? É o Mercado ou o Campanharo ali? Cara, ele faz Eu jogada. concordo ele não- contigo não que os tem caras como- foram de pé mole. Mas ele ganhou a jogada. Ele tem acreditou, o no mérito mínimo ele dele, acreditou. Não, os dois foram de pé mole e ainda... O goleiro não foi... Meu amigo. Não. Se ele ficar paradinho no gol, ele pega um Calma, chutinho que fraco. esse lance é por partes, tá? Porque primeira coisa, cara, assim, até não mas- concordo assim, ele tem mérito sim, porque ele tava na jogada, ele criou a jogada, entendeu? Só que, enfim, ele tava como se ele estivesse jogando, sabe quando no colégio jogava, a oitava série jogava com o terceiro ano? Sim. Parecia isso, entendeu? Sim. De um cara que pra mim, eu mantenho o que eu digo. Eu acho ele nada demais, Vila Sante. Cara, o que é Eu acho ele bom. o Tauan Lara? Demais. Eu acho Vila Sante não nada seria demais. titular no Inter. Mas é que... Porra, meu, eu Não, quer comparar seria, o cara seria. com, sei lá, quem que é o titular? O Johnny? A gente não tem titular, porque troca Joga toda mais hora, é o um Johnny. rodízio. Tá, mas aí que tá. Tem um titular que tá no departamento médico, né? Eu o nunca Gabriel. disse, sei lá, que o isso Vila eu- Sante é da seleção Vila dos Sante é melhores da primeiro América do Sul. Mas ele é um Bom, bom jogador pra Série A. É primeiro? Primeiro volante. Você- Ele Gabriel joga muito mais que começou do Palmeiras como segundo, no Corinthians ele também iniciou joga como segundo. muito mais que ele. E aí puxaram ele pra primeiro volante no Corinthians Não, e o aí Gabriel o joga Inter assim. contratou ele como primeiro volante. Então é pra ele ser o cão de guarda ali da primeira me volante. desculpa, mas eu acho... Não, ele nosso nada ídolo demais. Pra gol- o primeiro volante ele é um cara que não tem altura também, mas eu acho ele bom jogador. É um Eu cara- também acho ele bom Cara, jogador. O que é o Tauan Lara dividindo a bola, cara? Pé fofo, né? Famoso De pé pantufa. fofo. Cara, Pantufinha, né? esse aí sim tem idade ainda pra procurar outro, sei lá, qualquer coisa que ele quer fazer na vida, cara. Mas Vai ele no não Senac, pode... ele meteu um curso. Eu levo ele lá se ele quiser. Cara, isso aí, meu, num clássico, cara, eu não tiro o pé nem no futebol da empresa, velho. É o reserva que nem ele imediato tirou, do entendeu? lateral do Inter, né? Do René, não. Não, mas é que não tem outra opção, né, Marcos? Não sabe? E aí, o Kehler não precisa nem falar, né, cara? O Kehler, olha, como a gente falou brincando, né? Se o Kehler aparecesse no esquema de aposta, tudo ia fazer sentido. Porque, cara, a bola foi no meio do Se gol, os cara. advogados do Kehler estiverem assistindo, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com essa Eu falei, declaração. se ele tá? aparecesse, eu não tô falando Tudo- que ele igual tá eu ouvindo. gostaria de deixar isso bem claro. Mas o Emerson puxando aqui um pouco pra Grêmio, né? Vamos falar um Vamos pouco falar um do pouco de Grêmio, né? do nosso Grêminho, né? Falando em lateral esquerdo, o que tu achou dos minutos em campo do Cuiabano? Eu achei Cara, um cara com boa força física e com potencial aí pra Eu pra acho que assim, ó, progresso. ele entrou numa situação que a princípio parece muito boa, que é o time tá vencendo 3x1 e tudo mais, vencendo clássico e tudo mais. Tava 3x0 quando ele entrou. Mas ainda assim, É culpa dele, então. Já achamos ocupado. mas ainda assim é uma situação que é uma fogueira, né? Pô, o cara entra, o jogo super tenso, nervoso. Eu acho que ele mostrou segurança nas poucas vezes que apareceu e tudo mais. Mas ele, em nenhum momento, por exemplo, ele não entrou de pé mole numa dividida, sabe? Sim. É uma coisa que, claro que tu nunca espera que aconteça, mas às vezes tu meio que entende. Tipo, o cara entrou frio, o jogo tá muito quente. Imagina o Moisés dividindo aquela bola. Acho que ele tá pronto pra ser o primeiro reserva do Não Reinaldo. passa. Moisés vai entrar daquele Eu jeito. acho que sim, espero que sim, né? Não entraria. Porque o Diogo Porque Barbosa não tem mais espaço, né? não tem condições. Já E, sendo na negociado. verdade, Ele não até tem vai condições há embora, bastante tempo, né? Ele vai embora. Cara, o Musto. Não termina a fase, Léo. O Musto. Não faça. Ele Fala. ia levantar o Vila Sante ali. A gente ia ficar bravo porque ele é tão amarelo, sim. mas ele ia levantar o Vila Sante. Na Se verdade, falar que o Musto merece ser titular atualmente no Inter. É. Ia ser expulso. Não, acho que merecia titular, já acho que É, não. já Não, tá não, de olho no Eu, Cabanhari e do sinceramente, Baralhas. acho que a raiva não me permitiu, assim, conseguir analisar o Cuiabano, tá? Mas eu acho sempre bom que, assim, ó, deu uma freada nisso no Grêmio, né? Porque antigamente, qualquer guri da base que entrasse no Grêmio, meu Deus do céu, sabe? Parecia, assim, que era o novo craque, né? E acabou que muita gente não deu certo nesse leva aí. Então, acho que a gente tem que sempre dar um olhar mais crítico, assim, pra esses guri da base, cara. Porque, cara, eles não estão começando agora, cara. Eles já chegam muito preparados. Já chega. Entendeu? Sim, eles vão Eles começar já a jogar no chegam Grêmio assim, ó, depois dos 20. eles O já Bitelo, estão ele sendo- apareceu eles no estão Grêmio sendo- com 22 anos. Cara, eles estão sendo Jogava no Grêmio escolhidos B. Golaço, entre né? 20, Golaço do 20 Bitelo. jogadores, sabe? Golaço Sobe do um ou Bitelo. dois da base, cara. E Aí- esse um ou dois que sobe, Eles cara... estão subindo só depois. não pode Cara, ser um daqui a pouco, Tauan Lara acho que da até vida, uma filosofia de trabalho da comissão técnica do Grêmio na base. É subir a partir dos 18 e 19. Antigamente, por exemplo, Neymar começou a aparecer no Santos com 16. mas ele é 17. extra classe, né? Tá, mas É, que que eu nem tô o citando Endrick. que até a geração Neymar, que ele é de Sim, 1992, entendi assim o que como tu nós, disse. essa galera aparecia mais antes, né? Ah, entendi. Atualmente, os Eu sou caras só estão 93, cara, surgindo não perto dá dos 20 idade a anos. mais. É, Eu, isso é. é surreal que não...
É óbvio que mas, tem ô, muito Marcos, bruxinho de É legal tu técnico. falar isso porque, assim, cara, eu até com o Pelé, inclusive, eu falava bastante isso, cara. Como o Inter subia jogador tarde pra base, né? E como esses caras Se chegavam subir, né? mal, Se né? subir. Só que daí deu um surto, assim, cara, que no ano aí do Praxedes, o Inter subiu todo mundo. Subiu uma Cara, galera. o Inter na final da Copinha, assim, ó, azar, vem pra cá profissional porque tá faltando gente, sabe? Um deu certo, que foi o Praxedes, que foi o Bragantino. Então, eu sinceramente, eu tenho que comprar da base dos outros. Tá, bom, a gente falou... Tu quer falar alguma coisa, Léo? Não, cara, se eu fazer um elogio, a gente tem que falar do Bitelo, né? Sim. Eu gosto do Bitelo porque é um cara que a gente sempre discute bastante. É que falar de Bitelo e Soares é chovendo molhado, né? Não, é porque eu queria saber a opinião de você sobre o Bitelo, porque... Olha a comparação, cara. Meu Deus do céu. Porque Não, o mas os Bitelo... caras Não. São os dois diferenciados do Grêmio. Ele tá querendo dizer Há muitas que polêmicas é muito do óbvio, Bitelo. né? Surgiu, até um dia, nós estávamos fazendo o podcast, surgiu aquela pergunta, Bitelo contra Maurício. Não sei por que surgiu isso aí. Acho que era Quem é o 11 que- contra o 11. Aí eu vou mostrou- ser chato de novo. Aí cara. ganhou o Maurício, tá, enfim. Aí eu até falei, o Bitelo ainda não jogou Série A, lembra, famosa né? comparação Que eu tinha dela. dito, né? Calma, o Bitelo é legal. Os números do Bitelo é gauchão e Série B, calma. Mas o Bitelo, realmente, eu tenho que falar aqui que, cara, ele tá... Pô, aquele golaço que ele fez contra o Palmeiras, né? Sim. Ele fez o gol contra o Palmeiras, ontem ele jogou muito bem o Grenal. E, olha, ele tá começando a ganhar mesmo um... Acabou. Foi esses dois lances que ele fez. Pô, gente, descascou o Bitelo aqui. não. no Não, mas dá pra dar uma moral pra ele. Não, dá calma pra- aí. O Bitelo tá tendo uma temporada boa. Ah. Ele tá oscilando, e inclusive o Renato falou que ele tá jogando meio que no sacrifício, coisa que a gente não sabia, né? E ele, às vezes, não vou nem... É que é complicado tu dizer, às vezes, que o Bitelo dá uma sumida. Porque o Grêmio não tá jogando nada, a bola tem que chegar, né? A gente comentou isso aí. E casualmente ele começa a oscilar pra baixo quando os volantes titulares do Grêmio somem. Quando eles Como é que saem era o por cara lesão. que jogava no game agora, o Gringo? Putz, que foi embora. Gringo? É, Campas? o Campas. Ah, Cara, eu acho que nos últimos, pelo menos 13 episódios, a gente bateu muito na tecla de que assim, o Bitelo tá mal porque peraí, tá fora de só posição. um momento. Eu gostaria de dizer que a 18h49, Rafael Chaves vai comparar Bitelo e Campas. Atenção, mundo. Atenção, mundo. Tá, é a mesma coisa, Tô também. né? comparando a crítica que assim, a gente, Não, vamos ver. a gente muito falava assim, o Campas tá fora de posição, A gente não, porque eu não falava. Ele tá né? bem no Rosário Central, tá? Ele tá fora de posição, por isso que ele tá... Eu falava assim, vi eu o falava gol até dele pro desse Cielo, eu jeito. falava assim, cara, esse cara é ruim, velho. Quando começa Campas ou assim... Bitelo? O Campas. Ah, não, eu Assim, dizia esse cara também. é ruim. mas é que ele tá fora de posição, preguiçoso. cara. Eu não acho. E assim, ó, e eu concordo, e Eu eu, não e acho eu não. mantenho que isso que eu digo, cara. O Bitelo tava fora de posição. Sim. E isso prejudicou muito ele, entendeu? O que eu vou falar agora é justamente isso, não comparar, cara. Que, tipo, entre essas duas comparações de jogar fora de posição, pra mim se mostrou fraco, pelo menos no Grêmio, né? Agora, enfim, não sei como é que tá. E o Bitelo, quando vai pra posição dele, ele prontamente tem uma resposta, sabe, positiva. Então, cara, acho que o principal culpado é o Renato Gaúcho de não inventar o Bitelo onde não tem, sabe? Mesmo que às vezes não tenha opção, né? Mas eu já vi o Bitelo jogar de quase segundo volante, cara. Não, ele sobe como segundo volante. E ontem ele jogou de ponta direita. Na teoria, ponta, né? Aquelas, né? Segundo atacante. Exatamente. Mas jogou pro lado direito. Cara, eu não do acho que é lado tão do- do lado absurdo do essa Soares. flexibilização da posição do Bitelo, tá? Ele é um tanto quanto Coringa, ele cai em mais de uma posição. Então ele cair na ponta direita não é tão absurdo, tanto que ele tá se sobressaindo. Tá, mas acho que Ele acho foi que o ali se segundo achou. jogador mais adiantado do Grêmio depois do Soares. Sim. Tá? E Eu acho que Tanto que achar ele que o fez o cara é gol, um Tony enfim. Kroos e botar o cara em tudo que é posição do meio campo vai acabar prejudicando ele. O Chaves não pode ouvir um elogio pra qualquer jogador do é que Grêmio. ele tá se lembrando, da comparação do Nossa. Bitelo com o Maurício. Então ele tá buscando algum argumento pra justificar que o Maurício não é tão pior O que o Emerson falou Bitelo. do Michel, mas, cara, ele ficou brabo comigo. Como é que tu aceitou o Bitelo ganhar, cara? Eu falei, cara, é uma democracia. Eu Que não o- votei por duas pessoas. ele ficou bravo que o Bitelo ganhou? bravo? Ele ficou bravo em várias Ele coisas. falou né? que Assim, ó. ele tinha que ganhar os 11 do Inter. Vamos ser sinceros, eu posso achar o Michel, o Maurício Maurício. melhor, tudo. Mas né, não é um absurdo. Qual o problema do Bitelo ganhar? Sério, não é absurdo. A gente não tá falando do Soares perder pro Luiz alemão. Lá no primeiro Grenal, Não é a absurdo. comparação é uma coisa, hoje é outra. Sim. Entendeu? Ah, não é. Não, justiça Aliás, já o Kahneman feita, né? deslocou o ombro do Maurício, né? O Maurício sei. não tem nem previsão de volta de lesão. Tirou o ombro do lugar no Grenal ontem. E o Emerson me fala que é injusto ele ter sido expulso, né? Não, foi justo. Ué? Ele Mas não foi obstruiu nesse amarelo. lance que ele foi um Fala amarelo? daquele lance que ele atrapalha o... Sim. mas é aquilo ali os juiz dão, cara. Não, Eles dão cartão. cara, sabe? é que geralmente dá quando é próximo, sabe? O cara tava longe. O que ele bateu baixo porque ele errou. A culpa é dele, tá ligado? Ah, já culpou o Keller de novo. Mas o que eu posso fazer? O lance do que o Maurício lesiona, eu não lembro desse lance. Eu tô brincando, cara. Acho que o ombro é muito... Tu pode fazer isso aqui... Foi a o queda, cara né? sai Não do foi- Não, lugar. que tava fraquinho no jogo. O Inter entrou molezinho, entendeu? Sim. Entendeu? Entrou molezinho. Até isso me irritou ontem.
O gol tem que ser no lugar logo hoje, mas que merda, sabe? Entrou mole, cara. Cara, mas o que foi mais engraçado de tudo, assim, é que o Inter toma o terceiro gol com um a mais, né? Sim. Ah, mas... Isso é... Tipo, quando o Grêmio tem um Inter expulso... sendo o Inter, né? Quando o Grêmio tem um expulso, eu pensei, putz, agora o Grêmio vai ter que fechar a casinha. Assim, o Inter faz um 2x1 ali e muda todo o jogo, né, cara? E aí sai o terceiro gol, que inclusive é engraçado porque o Soares, ele obviamente é o melhor atacante do Grêmio, mas ele talvez seja até o melhor meia também, porque ele puxa e dá uma bela assistência pro Bitelo. Tem 5 assistências em 2023 aí. Pois é. Além Aliás, de por falar em meia, um cara que não vi no jogo foi o Cristaldo, né? Que eu gosto muito dele, tá? Lembrando que eu não gosto, o Léo falou... Eu gosto se tiver que dele. entrar no O Léo mérito do falou, né? Cristaldo, aí é o único argentino que eu conheço que não tem raça. Mas enfim, não vamos... Como o Grêmio agora, ele tá no... eu lembro do meio de uma Bertolli. vitória do Grenal, então a gente não precisa... mas o Marcos citou os pontuar números aqui, do Soares, né? E lembrando que o Léo falou que... É É verdade. que hoje eu tava indo pro trabalho pensando, cara, nossa, o Soares tem 15 gols, 4 assistências, e o número 9 do nosso arquirrival, que é o Luiz Adriano, oficialmente, né? Ele, o alemão, enfim, um gol. Mas, cara, o Tiquinho explica Soares muita tem mais coisa, gol né? que o Inter no Brasileirão. Só O ele. Inter é o pior ataque, né? Quem Ele trouxe o tem Luiz 6 gols e tem 4. Então parem pra refletir Quem isso, trouxe o Luiz Adriano? Não sei Não refletir, fui eu. cara. Isso aí eu tenho que... Quem trouxe o David Luiz Adriano Quem trouxe e o Adriano foi o pai dele. Brian Romero. Quem trouxe? Inclusive, William ele Thomas. já, né? Senhor William Thomas. É, por isso que tomou um pé na bunda hoje. Vamos foi embora, né? projetar rapidamente aqui pra não acabar, não falar disso. A sequência próxima do Grêmio, tá? Atlético Paranaense fora, Cruzeiro fora e São Paulo em casa. Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? É uma sequência bem pesada, né? Pesadíssimo. Atlético, Cruzeiro fora e São Paulo em casa. Isso. É complicado, cara. Atlético Paranaense. Isso. Pra que dá pra Olha, fazer 7 sinceramente, pontos aí, sem Emerson? clubismo... Não porque um jogo é Copa do Brasil, mas acho igual Sem clubismo, cara. Cara, Acho que olha, eu diria 2 derrotas e um empate com São Paulo. é possível. Eu não duvidaria disso aí. Cara, é São que tá. Paulo agora se achou com o Dorival, não perdeu ainda, né? 5 jogos sem perder. Sim. Mas o jogo pra ganhar é o do São Paulo. É que Aliás, uma vitória e o- no Grenal leva autoestima, né? É. Então a gente não sabe o que tem pela frente aí, né? Tomara, Olha, tomara. Grêmio e Cruzeiro lá, tudo, por mais que o retrospecto recente do Grêmio contra o Cruzeiro, ainda mais, além de ser na Copa do Brasil, o Grêmio realmente não Eu acho vem que vindo bem. o jogo do Atlético é justamente uma boa resposta pra tu saber o quanto que vai influenciar a vitória no Grenal, porque, pô, é pedreira lá, né? E também, graças ao Inter, é outro time que começou a se reerguer também agora. Tá jogando melhor. Aquele gol do Soares contra o Cruzeiro É. já deu uma... Assim, o Grêmio tava morto. Não, acho que o Cruzeiro... Mas aquele gol do Soares contra o Cruzeiro tá em aberto. É que o Grêmio depende muito, os times do Renato dependem muito de confiança, né? O time do Renato com confiança joga bem. O problema é que o Soares pode fazer isso em qualquer momento, né? Em qualquer estádio, entendeu? Então isso, óbvio que deixa em aberto, mas acho que dá... Acho que dá Eu pra... até vi Não, uma eu- comparação interessante que o Grenal pro Grêmio pode ser o que o Inter queria fazer a vitória do Flamengo, sobre o Flamengo, sabe? A virada de chave. virada- tudo tal mais. virada de chave. Que não aconteceu. E virou legal pra nós. Virou de novo. Não sei pra onde virou. É que assim, Ele o virou, Cruzeiro tirou, não jogou o Cruzeiro chave não é de tão novo. mais superior que o Grêmio a ponto de achar que com certeza o Grêmio não vai passar e o Cruzeiro vai sobressair, entendeu? Eu acho que tá muito aberto, não é nem clubismo ou gremismo, entendeu? O jogo tá muito aberto. Mas é que o Grêmio e primeiro Cruzeiro. jogo, os caras... Ah, o os Grêmio- dois jogos... Não, o eles Cruzeiro- jogaram Mas muito é que bem veio, aqui. Mas Cruzeiro tá Emerson, jogando aí bem veio com um todo Grenal mundo, que o Grêmio foi lá e ganhou de 3-1, Sim. eleva a autoestima, vai ter retorno de XYZ, então o Grêmio tá dentro, Tá tá dentro. dentro. Vamos pra sequência próxima do Inter. E isso é engraçado, porque o Chaves tá falando um pouco daquela comparação com o Vasco, né? E tu vê quando o time tá naquela urucubaca, assim, aquele negócio. O próximo jogo do Inter é aquele briga com bêbado, né? Se tu ganha, tu foi até provalecido, que diz a minha mãe, e se tu perde é uma vergonha, né? Porque tu jogar com o Metropolitano é complicado. Olha, ele tá horas falando essas coisas assim e sempre dá errado, cara. Eu Como até que dá mesmo errado os falo caras do isso. Metropolitano, porra? Tu falou isso, vai ser 4x0 no jogo. Eu falei, o Inter não Mas tá eu tão achei bem. É mesmo. jogo de 1x0, 2x0. Não, mas tá certo. Na Ele sequência, projetou certo, pô. depois o Bahia em casa Tinha que ser 4-0. e o América Mineiro. Um jogo por cada competição, né? Cara, eu posso dar minha opinião de começar falando? Pode. Eu acho que é muito boa a sequência do Inter. Primeiro porque tu pega um time que é horrível, Sim. tá? Que só vai se complicar se o Inter quiser. E depois tu tem 2 jogos em casa, cara, pra tu, sei lá, botar ingresso liberado, sabe? Bota ingresso liberado. Eu não sei se o Barcelos vai querer ouvir tanta gente xingando ele, né? Ou ele vai aumentar o preço do ingresso. Mas tu tem tudo pra encher a casa, ganhar do Bahia, sabe? Pô, acabou a zica. Encher a casa não vai, tu sabe que não vai, né? Impossível. encher Botando não vai, ingresso encher. liberado, encher a casa, sei lá, 30 mil pra mim agora é muita coisa, Sim, entendeu? Sim. É um É bom que é um número. domingo às 4, né? Um horário bom e tudo É, mais. E, cara, chegar no América, que esse jogo aí provavelmente vai ser com, acho que, portões abertos, né, no Beira-Rio. Pra sócio, no caso, né? Isso aí é muito coisa anos 90, né?
time tá mal, bota ingresso a 1 pila. É verdade. E o portão 8. Crianças até 25 anos não pagam. Mas agora, assim, só pra não parecer tão assim otimista, tá? Sim. O Inter pode chegar com o América vindo de 2 vitórias. Tá? Porque tem tudo pra acontecer isso, com o time fraco e o Bahia em casa. Sim. Porém, né? A sequência ruim de times mais fracos, assim, que pode ser uma catástrofe, né, cara? É. Se não ganha o Metropolitano, cara, entra com o Bahia cagado aqui, apavorado. Não, porque vai a ter... galera, aí vai encher o estádio, porque assim, ó, os caras vão querer fazer Recentemente já jogaram bolo. pedra anônimos do Inter, né? Jogaram agora, foi na essa sexta-feira, acho que foi sexta-feira. Jogaram. É uma aula de como não criar um ambiente pra si, né? Como destruir teu próprio ambiente, né? Esse jogo contra o Metropolitano eu queria que fosse sem humano. Eu acreditaria mais sem humano, Menezes, sério mesmo. Sem Eu humano. tento ter aquela de, agora sem humano vai... Vamos ver se vai ter uma injeção nos É o caras. script perfeito pra tu sair dessa nhaca aí, né? Mas É, não consigo ser otimista ao ponto de achar que o que eu falei vai dar certo. A gente tá né, quase estourando o tempo. Até não vai dar tempo de comentar, mas a gente tinha colocado em pauta. Não tem muito o que falar sobre o caso do Vinícius Júnior, mas enfim. Não tem nem o que dizer. Eu só penso em palavrões pra falar sobre aquele bando de racista arrombado espanhol, enfim. Inclusive o presidente da La Liga. La Liga, que é um arrombado espanhol racista também. Mas era só isso que eu tinha pra dizer. Vou fazer a rodadinha aqui de encerramento. Vamos começar pela ordem de tabela, né? Quem é que tá melhor no Campeonato Brasileiro? Poxa, é o Grêmio. Então, Marcos, teu último recado aí. Palpite? A gente vai fazer o palpite? Ou comentário final? Façamos. Só o Inter joga essa semana, cara. Vocês não estão de folga. É verdade. Palpite ou comentário final? Comentário final. Um adeus aí. O cara, olha, xingar agora. o cara consegue cornetar. Não, tudo bem. Eles Um desistiram. fato, velho. Não falei nada. Tudo bem, tudo bem. Eu não vi, vai de novo. Não peguei a tua corneta aí. E só o Inter joga essa semana. Só o Inter pode perder, né? Porque... Enfim. É, bem possível. Eu queria ter assistido a dele. Comentário final em relação ao Greminho. Tá. Primeiramente, parabéns ao Renato e a torcida que fez uma festa na arena. Obviamente, 39 mil pessoas. Até, enfim, a Arquibancada Norte estava fechada por decorrência das brigas do ano passado contra o Cruzeiro. Poderia ter sido mais. Né? Se o Grêmio tivesse não tão estável esse ano, acho que poderia ter botado mais gente no estádio. 3-1, acredito que ficou barato no Grenal. Tá? Eu espero que essa vitória com o Inter possa ser também um pouco de uma virada de chave para o Grêmio com essas instabilidades que ele está tendo. E Vila Sante não pode ser alguma sem reserva, por favor. Né? Vocês estão tirando o mérito dele no gol, mas olha, não é qualquer um. Mas tendo PP e Carbajo, tu acha um lugar pro Vila igual? Vila Sante, Ele fala PP, faz tempo Bitelo. disso, Isso aí é uma coisa que ele fala, eu lembro. Cara, para mim o Carbajo, tu também falou que eu também não acho nada demais, cara, enfim. Tá, então agora, a partir de agora eu não tô mais com o discurso de 45 pontos na Série A. Mudou, né? O que um Grenal não Como é faz? tanta vaga de libertação, 8 Certo vagas. que o Caleu também não tá mais, né? Ô, Marcos, eu já falei, ou tu cai, tu vai pra Libertadores. O brasileiro é assim, cara. Tá, a Copa do Brasil, acho que o Grêmio vai avançar com o Cruzeiro, conflitando que é a opinião dos dois colorados, tá? Brasileiro, o Grêmio fica entre 12º e 7º. E vamos em frente aí pra poder ter um ano digno que eu acho que realmente vai ter. Já não posso falar a mesma coisa dos colorados aí. Vamos pro recado final, então eu vou começando com o Léo. Cara, meu recado final é o seguinte. Eu quero saber quando é que esses jogadores do Inter, esses jogadores perdedores, né? Agora, esse elenco também é perdedor. Quando é que eles vão jogar? Porque já falei do Barcelos, mas agora eu vou transferir pra eles, né? Já falei do Mano também. Mas, pô, se um Grenal não motiva os caras, mano. Se um Grenal os caras entram daquele jeito ali com o pezinho mole, o que vai motivar a jogar contra os caras? Libertadores também não motiva, acho que pelo jeito também, né? Também não... Então eu não consigo entender. Pô, um clássico Grenal, muita gente quer jogar. Tem um monte de cara ali no guri, na base, que quer jogar o clássico Grenal. E não motiva o time. Então, assim, cara, vocês estão, destruindo o time do Inter. O Inter pode... Devolva o meu Inter. Não, as gestões, assim, estão acabando com o Inter e vocês, jogadores também, cara. Porque, assim, nós estamos há uma semana de poder... O ano acabar não, porque aí tu vai olhar brasileiro, não, peraí. Sim. Temos que ficar uns 45. Mas, assim, uma semana pode acontecer um... Copa tá do salvando. Brasil já, né? Então, pois é, um desastre. A Copa do Brasil, eu ia falar sobre isso. Cara, Cara, não, o Inter já largou. O Inter não tem... Cara, assim, põe na cabeça, o Inter não tem força de fazer 3-0 e eliminar o América Mineiro. Porra, tu não... Tem essa força. Tu não pode achar que é impossível o Inter fazer Não, 3 no possível América. não é, cara. mas ele não vai.
Tá. Aí tu aposta, mas tu não Sabe por tem que que não mobilizar vai? pro jogo. Sabe por que não vai? Porque eu não confio nesses caras que estão Tudo bem, mas tu tem que mobilizar pro jogo. Tu, como direção, digamos, o Inter precisa mobilizar, porque se tu não acredita que tu é capaz de fazer 3 no América Mineiro, não era nem pra estar na primeira divisão do Eu Campeonato já nem Brasileiro. tô preocupado como é que esse jogo. Eu quero ganhar do Metropolitano, vou ser bem Ó, sincero. eu vou pegar esse corte quando jogar Grêmio e América. Mas Sete verdade. cartas. Ah, Então é isso, cara. Ganhe do Metropolitano, tá? Porque você já... É muito fiasco já. É Melgar, é Caxias. Vocês são assim, ó. Vocês são os caras mais fracassados. Já pisaram aqui no Beira-Rio, cara. Em termos de bola, vocês não são os piores, não, que jogaram aqui. Mas em termos de mentalidade, assim, eu nunca vi um grupo tão... Enfim, eu não vou falar pra não Sim. me complicar, Não, né? um processinho. Acho que eu pensei por que favor, eu né? falava. Evitar Vou passar pro Chaves aí. Rafael Vai lá, Chaves. senhor. Pô, cara, é difícil falar depois que tu, né, desse desabafo do Léo aí, mas eu tô contigo, cara. Eu acho que, contando os dias aí pro Barcelos ir embora do Internacional, né? Acho que é o único que a gente tem que esperar só o tempo, né? Não tem muito o que fazer. E, cara, tô contigo, velho. É difícil, sim, tu cruzar. Agora há pouco a gente cruzou com o Rafael Sobes aqui, sabe? Jogadores, assim, que são vitoriosos e tu olhar pro elenco do Inter hoje, como eu falei, cara, fazer musiquinha e dancinha no Instagram não ganha taça, né? Então, cara, o fracasso tá em tudo. Tá no elenco, tá na direção. Tá agora indo pra parte técnica do Mano Menezes também, que, sabe, que é até triste, assim, acabar dessa forma a história, sabe? Mesmo que não tenha acabado, mas tá desse jeito, né? Porque foi legal ter o Mano em boa fase. Então, cara, eu vou contigo, cara. Acho que o principal é o elenco, cara. As pessoas, os jogadores, eles não conseguem entender o tamanho que é jogar no Internacional. Então, quem não entende isso, cara, que, ó... Vai embora, tem vários Não vai clubes no sobrar Brasil ninguém pra aí. jogar. Não vai ter 11 pra Não botar tem em campo. time, não tem Mas que time. seja, velho, sabe? Eles têm que entender que isso aqui é muito grande. O Inter é muito grande pra eles ficar ali, como tá o Olara, tendo a chance, sabe, de jogar no Inter com, sei lá, 20 anos de idade e tirar o pé pra um jogador mediano, como eu falei, né? Então... é isso aí, cara. Agora é Agora, dentro do difícil final, sempre ter, tem, né? difícil Sempre ter, tem, difícil sempre ter tem. esperança nesse momento, sim, pro Internacional, cara. E isso aí, cara. E parabenizar o Grêmio mesmo por mais uma vitória no Grenal aí. Eu acho muito bacana quando tem torcida em peso, sabe? Quando isso acaba influenciando no jogo, sim, sem corneta mesmo. E é isso aí. Vamos seguir contando os dias aí pro Barcelos ir embora. Falando em torcida, desculpa te interromper, né, Chaves? Eu estava exatamente do outro lado oposto da torcida do Inter, né? Que eu acho que não foi nem 2.000 pessoas, né? Tinha espaço vazio na parte que foi destinada ao Inter. Quando saiu o terceiro... Parabéns pra quem foi também. Parabéns. Só foi... Deve ter só a nata, né? Enfim, só aqueles que... Uhum. Quando saiu o gol do Johnny, ninguém do Inter Não, foi comemorou. protesto. Foi protesto? Foi protesto. Ninguém Todo mundo. comemorou. Cara, as pessoas ficaram... Ok. Os jogadores do A gente Inter vê estão como tá protestando também. desacreditado. Os jogadores também parecem que eles estão O Kehler, Esse assim, protesto. é o militante do Inter. Ele é o cara que tá... Cara, ninguém comemorou. Incrível. Pô, cara, Pô, e agradecer isso a galera é aqui louco, né? do estúdio Quarto Distrito, né? Que nos recebeu muito bem aí. Show de bola, gurizada. E é isso aí, cara. Valeu. Vamos pro próximo. aí. Beleza, então. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanha até aqui. Lembro que o podcast tem a parceria do La Fúria Bar, que fica no Luiz Afonso 287. Pode seguir lá no Instagram, @LaFuriaBar, e também o @podcast2ou10. Mais uma vez, obrigado, então, quem nos acompanhou também. Obrigado, meus companheiros de mesa, de bancada. E até a próxima. Valeu.